Pai querido, amado, amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, TikTok também. Muitos do TikTok veem no Messenger, veem no Facebook, no Instagram. Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada, estamos iniciando aí mais uma semana. Estamos no segundo dia do mês de março, também iniciando, né? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Agradeço a Deus pela vida, agradeço por vocês, por Deus ter colocado vocês na minha vida. Agradeço a vocês pelas mensagens, pelo carinho. Que Deus os abençoe. Hoje, a mensagem de hoje, irmão, foi no livro a mensagem do Messenger, do Instagram. A mensagem digitada foi no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Moisés animando o povo de Israel. Essa palavra fica para nós hoje. A Bíblia nos animando para nossas guerras, nossas pelejas. Pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a peleja contra os vossos inimigos para salvá-los. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. A mensagem de hoje do Instagram, do Face, foi essa. Tem que pessoas que olham no Messenger e no Instagram. Então essa mensagem vai chegar para algumas repetida, porque eu não multo ela. E se alguém não estiver de acordo com a mensagem bíblica, achar que não deve enviar, pode deixar seu comentário no Instagram, no Facebook, dar uma olhadinha, se tem como olhar, né? Pode deixar seu comentário. Se você achar que não deve, que não está bom, a mensagem bíblica, pode falar. Mas todas as mensagens, quando eu acabo, geralmente no dia da gravação, eu passo o que eu entendo da mensagem. Aqui é Moisés animando o povo de Israel, que nas lutas que eles tiverem, isso é para nós também. Deus está conosco contra o nosso inimigo, para nos salvar da espada, do dado diplomático. Nós é a nossa casa. Hoje nós também somos povo de Deus, geração eleita, político amado por Deus. Estamos lutando para ser escolhidos, né? Hoje no livro, vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, obrigado pela família, pelo ministério. Obrigado por cada vida, Pai, que o Senhor tem colocado comigo, Pai. Para nós estamos orando e passando a mensagem do Senhor, Pai. Obrigado pelo Senhor Deus Santo não desistir de nós, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância que eu fiz. Posso fazer, que desagrado, Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Somos pecadores, Pai. Estamos aqui confiados não no merecimento que nós não merecemos, mas na Tua misericórdia, Pai, no Teu amor. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que Teu Espírito tenha falar conosco, Pai. Seja aproveita a Tua vontade. Em nome de São Jesus, amém. Capítulo 5 de Eclesiastes, livro que escreveu Salomão, diz vários conselhos práticos. Isso é bom a gente passar poucos versículos para a gente entender. O conselho que o rei Salomão dá a seus filhos, o povo da época, nós, no dia de hoje, tudo está na Bíblia, foi feito por nossos antepassados e para nós, foi escrito. São conselhos práticos, conselhos para a gente praticar, procurar nos fortalecer, andar na presença de Deus,
agradando a Deus e os homens. Se nós agradarmos a Deus e os homens, nós agradamos a nós mesmos. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. O tolo não sabe o que faz mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem o sonho e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando Deus, isso não deixar para mais para frente. Quando, aqui o escritor de Eclesiastes, quando nós entrarmos na casa do Senhor, quando está falando da casa do Senhor, fala também de todo lugar que nós estamos. São conceitos práticos. Fala quando a gente entrar na casa do Senhor, cuidar mais em ouvir do que falar. Ouvir os mais instruídos, que sabem mais, de mais idade do que nós, para que nós venhamos aprender, para que não venha sair nada da nossa boca, nada que não dê respeito àquela reunião, aquela palavra. Quando diz na casa do Senhor, é uma reunião, né? Um culto, a missa, estão reunidos. Então nós temos que estar mais a ouvir. Ouvir é para aprender, para nos fortalecer e para aprender a fazer a vontade de Deus. Esse é o propósito de nós, quando reunirmos, cuidar mais de ouvir do que falar. Quando é na família, ouvir mais nossos pais, nossa avó, os anciãos da nossa casa, do que falar, para que nós venhamos aprender as coisas dessa vida. Os mais velhos que nós, eles sabem o que eles passaram, eles sabem a dificuldade que eles enfrentaram. Então nós temos que ouvir, para não falar o que não convém, não falar besteira. Assim é no nosso trabalho, ouvir, porque quem vai expressar, quem vai falar naquela hora, é uma pessoa que está mais tempo no local que você trabalha do que você. Uma pessoa que sabe o que aquela empresa passou e como ela chegou até aquilo, até ali. Então nós temos que aprender a viver ouvindo, que aprendendo, para que nós não vamos fazer nada que escandalize, não fazer nada de errado. Na igreja, ficar calado para ouvir que Deus tem usado o servo dele, o líder espiritual, líder da tua igreja, seja ele qual for, pastor, outro obreiro, um padre, seja lá o líder da tua igreja. Você está na casa, inclina a ouvir, tapa seu ouvido para as críticas, fecha tua boca para palavra, para crítica e para querer saber mais. Porque quem está ali em cima do púlpito, quem está em cima do altar, ele estudou, ele sabe o que está falando. Mas aqui eu abro um parênteses no dia de hoje. Ouve, mas examina a escritura para saber se está falando conforme a palavra do Senhor. Mas não critique, não fale. Põe na presença de Deus. Não fale nem com quem está ministrando, nem critique com seus irmãos, seus companheiros de igreja. Assim, em todo lugar que nós vamos, temos que cuidar mais em ouvir para aprender do que falar o que não convém, falar o que não deve, o que não é, não faz parte daquela reunião, daquela conversa. Assim é no meio familiar, na escola, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Para quem não vem escandalizar com nossas palavras, que não vem
não tem nada a ver com aquela reunião. A pessoa, ou os que estão ouvindo, nem o que está falando. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrade de tolos, que votares pagam. Melhor que não votes do que votes e não pagues. Não consinta a tua boca, que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Quantas vezes nós fazemos sacrifício, fazemos voto ao Senhor, que nós não podemos cumprir? Quando eu creio que aqui no livro de Eclesiastes, ele fala dos votos daquela época, que eram animais. Eu creio que é mais ou menos por aí. Mas hoje, também, nós fazemos voto ao Senhor, de ajudar a pessoa, de ajudar a igreja, de ajudar o necessitado, e muitas vezes nós colocamos na presença de Deus, falando: Senhor, se o Senhor me der isso, a gente pede uma bênção. Deus não é Deus de troca, não é porque você está prometendo que Ele vai te abençoar, Ele vai abençoar porque Ele gosta de abençoar. Então, muitas vezes a gente faz voto: se o Senhor me der isso, eu vou dar tanto para fulano, vou ajudar fulano, vou ajudar a igreja. E muitas vezes, quando vem a bênção, a gente não faz. E Deus não agrada disso. Deus não agrada de suborno, Deus não agrada de engano, Deus não agrada de mentira. Assim é na nossa vida secular, na nossa escola, na nossa família, no nosso trabalho. Todo lugar é assim. Aqui fala sacrifício de Deus, oferta a Deus, voto com Deus. Mas quantas vezes na nossa família nós agimos do mesmo jeito, no nosso trabalho, na nossa escola? Quantas vezes a gente quer fazer o melhor do que a nosso companheiro, nós não fazemos, nós não damos conta. Nós muitas vezes oferecemos uma coisa que nós não damos conta. E a palavra do Senhor é bem clara: Ele não agrada de aquele sacrifício de tolo. Se você votar, faça. Mas vote aquilo que você dá conta. Aquilo que não vai te prejudicar, nem vai escandalizar. Então, pense antes de votar, antes de abrir a tua boca. Nós abrimos a nossa boca, vamos pensar bem o que nós vamos prometer, o que nós vamos votar, para que Deus se agrade de nós. E aqueles que estão à nossa volta, na escola, no trabalho, no nosso lar, na igreja, Ele venha se agradar também de seu voto. Nós devemos sempre estar vigiando o que a gente fala, não fazendo aquilo que não prometendo aquilo que nós não damos conta. Outras pessoas prometem aquilo que não contam fazer. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu costumo conversar muito com meu irmão, ele gosta muito de falar governante e política. E às vezes as pessoas cobram muito das pessoas que prometem, por isso que não prometa, não faça voto. Nas políticas falam tanta coisa, tanta mudança, mas o prefeito, por exemplo, ele depende dos vereadores todos assinarem, ele depende da verba do Estado, depende da verba do governo federal. Então, é onde eu falo muitas vezes: política não é de Deus, porque a pessoa faz um voto que ele não dá conta de cumprir, está fazendo uma promessa que ele não dá conta, porque não depende só dele. Ele faz ali a promessa, ele faz o rascunho do que ele quer fazer na cidade, no município, talvez no estado, na nação, mas ele não depende só dele. Depende do Senado, dos senadores, depende dos deputados federais, estaduais. Assim é o Estado, assim é o município. Então não creia
no que eles oferecem durante as campanhas, porque estão fazendo sacrifício de tolo. Estão prometendo aquilo que ele não sabe se ela vai cumprir. Assim, não estou falando aqui de política, onde a gente mais vê. E as pessoas não entendem isso. Prometeu e não fez, porque não depende só dele. Então, por isso que eu abri o parênteses para a política. Assim é no trabalho, é na família, em todo lugar é assim. A pessoa, a liderança da igreja promete, mas não depende dele. Ele depende do auxílio dos fiéis. Na empresa, a mesma coisa. O dono da empresa, ele promete, mas não depende dele. Depende do que ele está fazendo com o supermercado, do que ele da venda e do lucro dele. Não depende só de nós. Agora, se vem, nós devemos administrar para distribuir a nosso comércio, na escola, tudo. Não depende só de nós. Então, não faça sacrifício de tolo para que Deus não desagrade de você, de mim, de nós. Versículo 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para dela comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Que fala dos homens, que Deus deu riqueza, deu bem, para ele desfrutar, para ele ajudar. Isso não é dom do homem, isso é dom de Deus, é o amor de Deus para conosco. E muitas vezes a gente esquece de Deus e fala que é uma pessoa muito bondosa. É, mas foi um dom que Deus deu àquela pessoa. Não é um dom do homem. Que a palavra do Senhor mesmo fala, o coração do homem é duro, é maldito da sua meninice. Então nós vamos aprender a fazer divisão entre o homem e um dom que Deus dá a ele. O dom da bondade, o dom da misericórdia. Que Deus abençoe. Que mais Espírito Santo para a nossa situação. Vamos para a oração. Senhor, meu Deus e Pai, coloco na Tua presença a nossa vida, nossa necessidade, nossas lutas, sabendo que o Senhor pode todas as coisas na nossa vida. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, estenda as Tuas mãos sobre a necessidade de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas. Nos ajuda para nos fortalecer no Senhor. Livra-nos, Pai, de todo mal. Dá saúde a esse que está enfermo. Dá força a esse que está fraco. Levanta esse que está caído. Nos ajuda a caminhar, Pai, nos Teus caminhos. Nos dá entendimento da Tua palavra. Nos ensina que nós venhamos abrir o coração para fazer a vontade do Senhor e não a nossa, não a do homem, Pai. Abençoe Teus filhos e Tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, o nome do vídeo é José Góes, contando parte da minha história. Estou com 251 inscritos no YouTube. Que Deus abençoe. Compartilhe, divulgue. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Prepara aí que vai contar com Deus. Jesus te ama. Eu também te amo. Mas que quando a gente falar Jesus te ama, eu também te amo, não seja o amor de boca, mas seja um amor de obra, um amor verdadeiro. Que Deus abençoe. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge.